começando mais uma videoaula. Hoje a tia Diana vai falar com vocês sobre o descobrimento do Brasil. Hoje é dia 22 de abril e hoje é dia do descobrimento do Brasil. Vocês sabiam? Que legal, né? Esse mês de abril a gente tem um monte de coisa legal para comemorar, né? Comemoramos a Páscoa, comemoramos o dia do índio, comemoramos o dia do livro e hoje nós estamos comemorando o dia do descobrimento do Brasil. A tia vai falar hoje com vocês um pouquinho sobre isso. Aqui, ó, tá vendo? A tia separou essas imagens aqui para vocês poderem entender um pouquinho do que foi o descobrimento do Brasil. E para isso, a tia vai contar agora uma historinha que vai fazer vocês entenderem o que é essa data. Um dia, um homem chamado Pedro Álvares Cabral saiu de um país chamado Portugal com sua esquadra. Vocês sabem o que é esquadra? Esquadra é um grupo de navios, A esquadra de Cabral tinha 13 navios e estes navios eram chamados de caravelas, que são esses aqui, tá vendo? Ó, as caravelas. Os navios traziam nas velas a Cruz de Malta. Essa aqui, ó, a Cruz de Malta. Vocês já repararam que é igual a que tem no uniforme do time do Vasco? É a Cruz de Malta. Esta cruz vermelha, é como a tia falou, também aparece na blusa do uniforme daqueles jogadores lá do time do Vasco. Então, foi uma viagem muito difícil e demorada. Muito cansativo mesmo. Eles não tinham água gelada e nem tinham aquela comidinha gostosa que a mamãe faz pra gente comer. Eles não tinham nessa viagem que Pedro Álvares Cabral fez. Até que um homem avistou um monte. E eles falaram assim: terra à vista! Isso mesmo. E o monte, esse monte era o Monte Pascoal. E sabe por quê? Porque estava na época da Páscoa. Aí então, quando o homem gritou terra à vista, todo mundo foi correr para ver. Foi um alvoroço. A terra era o Brasil. Ele estava achando o Brasil. E agora, o que vocês acham que o Cabral descobriu mesmo? O Brasil. Quando eles gritaram terra à vista, eles descobriram o Brasil. E quando eles viram, eles olharam aquilo e falaram assim: ih, olha lá! Sabe quem era que estava lá? Os primeiros habitantes do Brasil. Lembra quem eram os primeiros habitantes do Brasil que a gente falou com vocês no dia do índio? Isso mesmo, eram os índios. Quando Pedro Cabral descobriu o Brasil, ele também viu que lá já existia o quê? Os índios, né? Então hoje a gente está estudando sobre o descobrimento do Brasil, que aconteceu nessa data, no dia 22 de abril, no ano de 1500. Olha, muito tempo atrás. Então, quem descobriu o Brasil foi quem? Um homem chamado Pedro Álvares Cabral. Esse aqui, olha, ele foi que descobriu o nosso país, o Brasil. E quando ele descobriu o Brasil, ele viu que já moravam os primeiros habitantes do Brasil, que eram os índios, né? Que legal! Então, na nossa aulinha ao vivo, nós vamos fazer juntos esse índiozinho aqui com a nossa mãozinha, tá bom? Quando a gente tiver a nossa aulinha mais tarde, a gente vai fazer essa mãozinha aqui. Quem é esse daqui? É o índio. E os índios foram quem mesmo? Foram os primeiros habitantes do Brasil. Muito bem. Então, nós aprendemos o que hoje? Que hoje é o dia do descobrimento do Brasil, dia 22 de abril, e Pedro Álvares Cabral foi um homem que descobriu
o Brasil, tá bom? Então, ó, mais tarde a gente vai se ver e a gente vai fazer o índiozinho, que foi os primeiros habitantes do Brasil. Beijinhos e até mais tarde!